Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente vai discutir uma possível alteração do Código Florestal, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, e isso pode afetar o sistema de coleta de resíduos sólidos em todas as cidades do Brasil. E para ajudar a gente a entender esse processo, convidamos Márcio Matheus, presidente do CELUR e de CELURB, engenheiro ambiental Carlos Rossim. O Márcio, para começar, o que o Código Florestal tem a ver com a limpeza urbana? Bom, Renato, em 2012 foi aprovado o novo Código Florestal. Esse Código Florestal ele previu algumas atividades de utilidade pública que permitiriam, em razão do exercício dessas utilidades públicas, que se pudessem fazer um aproveitamento diferenciado de áreas de preservação permanente. Então, por exemplo, que seriam áreas de preservação permanente? Áreas de preservação permanente são aquelas áreas em que visam garantir a preservação de recursos hídricos, ou seja, umas áreas que têm uma inclinação, né, que a água corre, a água da chuva, e que você tem que, de uma certa forma, dar uma proteção de solo, de vegetação, de cobertura, para evitar assoreamento de córregos, de nascentes, para proteger os recursos hídricos. Então, só que, em razão da planta hidrológica, né, a planta hídrica do nosso país, o país é rico em recursos hídricos, você precisava ter uma disciplina para isso, porque praticamente o Brasil, do sudeste para baixo, do centro-oeste para baixo, ele é uma grande APP. Ou seja, a nossa planta hídrica é riquíssima. O estado do Rio Grande do Sul, praticamente, ele é uma APP inteiramente, né? Então, ele tem a ver com o relevo, ele tem a ver com a cobertura de solo, e ele tem a ver também com as obras de engenharia para compensar, para fazer as contenções necessárias para que não haja o assoreamento desses recursos hídricos, né? Ou, no caso, seriam aí rios, né? Ou, no caso, as nascentes perenes, nascentes temporárias. Essa era a preocupação do Código em proteger esses recursos hídricos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter atividade de interesse do bem comum, que são de utilidade pública, e em razão da nossa riqueza hídrica, que elas precisam, então, autorizar as exceções. Então, o Código disciplinou atividades de utilidade pública, cujas instalações, no interesse do bem comum, podem ser o quê? Se utilizar de áreas de preservação permanente, que busca efetivamente, que na realidade o que ela busca preservar são os recursos hídricos. Até aí, correto. E, dentre eles, entre as utilidades públicas, o legislador colocou a gestão de resíduos e as suas instalações, as instalações necessárias. Acho que fica claro esse entendimento. Para que isso? 2012 foi logo 2 anos depois da Política Nacional de Resíduos. E havia uma preocupação do legislador em garantir
espaços em garantir condições para que houvesse as instalações que viessem substituir os lixões, que viessem as instalações, as soluções que viessem substituir os mais de 3.300 lixões que nós temos no Brasil. Então, garantir esse espaço e dar essa condição. Mas, infelizmente, Renato, nós tivemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo, algumas de partidos políticos, outras pelo próprio Ministério Público, com claro esse entendimento, né? Entendendo que na gestão de resíduos poderia até entrar a questão dos lixões nesse contexto. Só que aí isso gerou uma decisão, né, técnica, que ela é uma decisão jurídica que não se conciliou com a técnica. Isso está dando um problema até agora. Por quê? Porque ele está impedindo, na realidade, a instalação de novos empreendimentos da gestão de resíduos, por exemplo, estações de tratamento, estação de transbordo, aterros sanitários, que, em razão das suas dimensões, do seu porte, tangenciem ou perpassem áreas de APP. Então, isso praticamente ele está inviabilizando a progressão da infraestrutura. Essa é uma infraestrutura que existe no mundo inteiro, né? E ele está evitando, praticamente impedindo o crescimento. E o pior, e a decisão, inclusive, corre o risco de você ter que desativar até o que já existe. É algo assim, em termos de infraestrutura, né? Foge de qualquer noção de realidade do país. Às vezes, em nome da proteção do meio ambiente, que é positivo, ela esquece que esses empreendimentos são obras de engenharia. E as obras de engenharia, elas justamente usam o domínio técnico, a capacidade técnica, para vencer esses desafios. Ou seja, você faz curva de nível, você faz toda a atuação necessária para evitar o assoreamento e protegendo as nascentes, protegendo os recursos hídricos. Essa é uma situação que eu até acredito até que pela expertise, o próprio Rocinha, né, que em termos de engenharia, pode definir melhor. Mas aí você vai entender o que tem a ver o Código Florestal com a gestão de resíduos. Então, por exemplo, outras atividades pode, para você fazer estrada, pode, para você fazer torre de transmissão, pode, para você fazer linha de comunicações, pode, mas a gestão de resíduos, quer dizer que é um serviço essencial, que está indo um patamar acima da utilidade pública, ela foi declarada inconstitucional, tanto ela quanto as suas instalações, para fins de área de APP. Agora, Rocinho, o Supremo fazendo essa leitura aí, no mínimo preocupante, não é uma incoerência? Porque se você trata da possibilidade da existência desses aparelhos de tratamento de resíduos sólidos para proteger o meio ambiente, não é uma incoerência o Supremo taxar como prejudicial? Não é uma incoerência isso? Bom, veja, a questão é você fazer a leitura correta técnica do que nós estamos falando, né? Obviamente, entende-se que se tendo depois uma leitura técnica correta, obviamente é feito os ajustes necessários, mas o que acaba acontecendo, e acho que é normal, tem dois aspectos importantes a levar em consideração. Primeiro é a própria nomenclatura APP, tendo em vista de que o foco fica muito claro que, pela toda a lógica, é voltada à questão de proteção de recursos hídricos, né? Muito mais para a área da agricultura, né? Porque, na verdade, qual que era a grande preocupação do Código Florestal, dentro da visão do agronegócio? É que você ia ter um monte de áreas, né, de produções, que as pessoas iam sair cortando florestas e criando aí seus plantios, não fariam a questão da curva de nível, porque no Brasil não é uma prática comum fazer curva de nível. Você vai ver talvez mais para o sul do país, você vai ver alguns locais que o pessoal faz. É sempre bom a gente esclarecer o que é uma curva de nível. Uma curva de nível é que você pega o morro, se você deixar o morro simplesmente sem nenhuma, como se fosse uma barreira para que a água não crie velocidade, tá? Então você faz cortes, ranhuras no morro, que eles são exatamente no nível, por isso que chama curva de nível, ou seja, ele tem uma inclinação de 0 graus, ele não tem nenhuma inclinação, então ele é perpendicular à queda d'água, ele é
feito separado em cada, enfim, 10 metros, tem suas, dependendo da inclinação você vai aumentar esse espaçamento, de modo que quando chove naquele pasto, aquele sedimento ele vai naquela curva de nível, que é como se fosse quase uma trincheira, ele vai ficar retido ali. Então ele não desce, não pega velocidade, porque quando ele vai pegando velocidade de água, obviamente, aí a erosão... Certo. Então ele é para evitar justamente a erosão, que obviamente que é a movimentação do solo. Então essa tecnologia de você fazer curva de nível é uma coisa muito comum assim, nas fazendas e áreas rurais mais para o sul, mas mesmo aqui no estado de São Paulo, para outros locais, não é uma prática tão comum, ou pelo menos até então não era. Então foi uma forma de você criar um mecanismo legal para, bom, já que as pessoas talvez não façam a curva de nível, eu mantenho a floresta, e a floresta vai fazer esse papel. Tudo bem, só que tem que entender o que está por trás disso, né? Por que tem isso? E aí quando você pega um aterro sanitário, as obras do setor, que justamente são obras de geotecnia, por quê? Porque você está mandando materiais para um local, você quer manter ele estruturado lá, você não quer sedimento que se movimente, então todas as obras são ainda obras de geotecnia, que vai ter curva de nível, vai ter drenagem, vai ter todos esses aspectos. De fato, acho que dentro do saneamento básico, talvez é a área que mais se preocupa, porque justamente ela está depositando, né, materiais e ela precisa manter estrutura para aquele material não se movimentar. Então, assim, obviamente, voltando à tua pergunta, é uma questão, acho que obviamente tem que ter esse esclarecimento técnico. Eu acho que esse é o papel do setor, acho que é o papel de todos nós, né, engenheiros, enfim, esclarecer esses pontos. Acho que essa... Agora, Márcio, existe se fosse mantido, não sei como é que será o andamento dessa interpretação, qual seria a consequência disso? O país gera 80 milhões de toneladas de resíduos ano. Isso dá mais ou menos, para o pessoal entender, 1.200 estádios do Maracanã cheios da base ao topo, né? Por ano. Por ano. É uma quantidade enorme de resíduos, uma quantidade crescente. Para onde vai esse material? Como nós falamos, hoje, praticamente, 80% de todas as áreas de exposição estão em áreas de APP. Porque são áreas, depende do relevo, né? Ou ela é uma depressão, o aterro, como diz, ele normalmente é uma área baixa, para onde a água carreia, e você tem uma área que vai ser preenchida, ela vai ser aterrada, ela vai ser preenchida e depois alteada. E você precisa ser uma área baixa. Para quê? Para que você possa alteá-la, para ela ter suporte lateral, como falou, né? Para que ela não venha deslizar. É assim que se faz, você não vai cavar para depois encher. Então, e como nós falamos, a nossa planta, então todas as propriedades hidrológicas, elas são preservadas no aterro por meio da obra de engenharia. Só para você ter uma ideia, das 27 capitais, 11, todos os aterros de 11 capitais, as maiores, tanto aquelas que estão no eixo da Mata Atlântica, né, da costa até o sul do país, 11 delas, o que recebe desses 80 milhões, né, praticamente quase 40 milhões de toneladas, todos esses aterros de todas essas capitais estão em áreas de APP. E o que você faz com esse material? Você vai levar para onde? Quem tem capacidade de absorver isso? Então, isso nós estamos, né? Se não houver um entendimento, se não houver um entendimento que a solução está sendo confundida com o problema, porque o que nós percebemos é assim, que quando a decisão do Supremo, ela levou em consideração, ela percebeu, e ela tem que preservar mesmo, nós temos que preservar as APPs, mas ela levou em consideração, entendendo a gestão pelo lado errado da gestão, que são os lixões, e não pelo lado da solução. E é justamente isso que nós estamos hoje, né? Nós estamos, no caso, a Advocacia Geral da União, ingressou com embargos de declaração, percebendo a gravidade dessa situação. Também um dos partidos políticos que moveu uma ação direta de constitucionalidade, quando foi arguída a inconstitucionalidade do Código Florestal, também entrou com um pedido, né, com embargos de declaração,
buscando que o Supremo reveja, module essa decisão para que ele não traga, né, um caos para o país nessa área. Porque você não tem ninguém, nenhuma outra tecnologia com a capacidade de receber toda essa massa. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, Renato, é um trabalho de esclarecimento, né? E entendendo, né, que a decisão que foi adotada, ela precisava de melhores elementos técnicos. Às vezes, Renato, essa é a questão de quando você judicializa determinadas questões. O Código Florestal ele foi mediado com inúmeras audiências públicas. Todas as questões foram levantadas. Isso foi mediado pelo Poder Legislativo, que é o poder soberano, e que chegou até a conclusão, ou seja, a lei é o consenso possível. Então, quando você conseguiu esse código, ali, tecnicamente, ele equacionou todas essas questões. Aí houve um questionamento, né? Pessoas que têm entendimento diferente, pensam ambientalmente diferente, questionaram, está no direito, tal, mas nós percebemos que faltou do outro lado um posicionamento técnico que fizesse o contraponto para isso dentro do próprio Supremo. Quando houve uma instrução desbalanceada, onde a percepção ruim, ou seja, não é a gestão de resíduos, é a ausência de gestão, né? No caso do lixão, é a ausência de gestão. Quando você tem lixão, você não tem gestão de aterro, você tem ausência, justamente a ausência que gera isso. Então, a solução foi confundida com o problema e gerou essa decisão. Hoje, então, a própria Advocacia Geral da União, um partido político que atuou, que pleiteou a constitucionalidade do Código em todos os seus itens, estão entrando, então, já estão com embargos de declaração, buscando, então, agora compensar a deficiência instrutória que houve nesse processo, para que o Supremo entenda o tamanho, né, da consequência da decisão tomada. Ok, programa Nova Cidade de hoje discutindo uma polêmica, uma possível alteração do Código Florestal que está causando polêmica aí, porque ele vai, se for levado ao cabo, ele pode interferir, prejudicar a questão da coleta de resíduos sólidos nas cidades brasileiras. Ô Márcio, e tem uma implicação ainda maior, porque você tem no Brasil inteiro, você tem um país inteiro para solucionar a questão da coleta de resíduos sólidos, e você não tem espaço nas grandes cidades para que fora dessas áreas de proteção, para instalar esses aparelhos, não é isso? Olha, nós temos hoje ainda no Brasil, nós sequer saímos do modelo medieval de afastamento sem responsabilidade ambiental, que são os lixões a céu aberto. No mundo inteiro, né, os lixões foram substituídos por aterros. Tá? 53% dos resíduos americanos vão para aterros sanitários. 48% do lixo, né, do lixo europeu ainda vai para aterro. Quer dizer, não existe porque o aterro é uma linha de proteção da sociedade. Porque as demais tecnologias, elas podem falhar. Compostagem, reciclagem, elas falham, elas têm componentes econômicas que elas falham. Então, a linha de proteção, ou seja, que você consegue proteger a cidade, de tirar o resíduo da cidade e afastar para algum lugar com responsabilidade ambiental, essa linha de proteção é o aterro sanitário. Essa é uma tecnologia mundialmente consagrada, né? E agora, o conceito do APP, como o Rossim bem colocou, ele é um conceito que, assim que ele adquiriu uma certa expansão, uma expressão diferenciada aqui no Brasil, né? Na realidade, como nós falamos, né? Renato, só para te dar uma ideia, até uma época que para se fazer um ecoponto, que é um lugar de ponto de entrega voluntária na cidade de São Paulo, você não conseguia. É tão rica a nossa planta hídrica, nosso solo é tão rico em termos de água, que você não conseguia arrumar um lugar para fazer um simples local de recebimento, um mero ecoponto. Imagine uma instalação de maior porte. Essa é uma condição. Então é impossível, não estamos dizendo que é impossível, mas você vai ter que fazer com o resíduo, como atividade logística, ele tem que caminhar milhares de quilômetros, custo disso. E o pior, só para desativar, eu vou te dar algumas estimativas assim muito
o custo para viabilizar uma decisão dessa, um custo, pensando, um custo, algo bem assim, conservador, da ordem de 50 bilhões de reais. E outra, imagine o tempo para viabilizar isso. Você tem no aterro 30 anos de movimentação diária levando resíduo. E para tirar isso de um aterro? É impossível. Mas, então, é isso que... Essa é a questão. No mundo teórico, no mundo jurídico, tudo cabe. Né? Por isso que a gente diz, toda decisão jurídica, boa decisão jurídica, é aquela que se concilia com a técnica e com a economia. Quando você tem uma decisão jurídica que não é capaz de conciliar com a técnica e com a condição econômica, com o mundo econômico, ela sempre vai gerar problema para a sociedade. Agora, Rocim, a questão, eu estou convivendo, tendo o prazer de conviver com você, a gente vai sempre aprendendo, nos parece impossível dessa leitura ela progredir, ela ser efetivada. Na base desse problema não está uma falta de esclarecimento completo de todo o processo, inclusive no Supremo, porque isso que o Márcio acabou de falar agora, como é que você vai desativar? Quer dizer, na base não está um desconhecimento total do processo? Não, mas foi, como bem colocado pelo senhor Matheus, o processo legislativo lá atrás do Código Florestal, que teve a compreensão de uma discussão ampla, que é vamos dizer, o correto, você vai, obviamente, evitar essas questões. É que nesse caso, em particular, aconteceu um questionamento que saiu dessa, né, é um posterior a essa, porque o código já estava lá, né? Então esse é um fator. Um outro fator também importante, que eu acho que é uma questão também de maturidade do Brasil como um todo, a questão de que as nossas agências reguladoras, por exemplo, seriam uma esfera técnica para discutir e opinar tecnicamente sobre aquela atividade econômica, né? É muito recente, né? Você vai ver a ANEEL, acho que é da década de 90, você vai ver as agências mais antigas não têm, acho que nem 30 anos, né? Mal tem 30 anos. E elas são justamente o local onde você vai conciliar, né, aspectos técnicos, econômicos e jurídicos para justamente ir prol desenvolvimento daquela atividade econômica, entendendo que ela é uma atividade pública, ela é de interesse da sociedade. Então a gente também está nessa movimentação, tem a questão agora do saneamento, resíduos está, eventualmente existe essa possibilidade de ter um regulador, alguém para ter essa discussão, e eu acho que aí essas questões no futuro já não teremos tais situações, espero que não. A falta dessa agência reguladora, que o Rocim se referiu, é que gera, às vezes, essas distorções. Então, quem poderia fazer a grande mediação, além da Câmara, uma agência reguladora, ela integraria todos esses elementos e evitaria essas distorções. E aí, por quê? Porque, na realidade, na ausência de uma agência reguladora, quem acaba fazendo a mediação são órgãos judicantes, que por toda a expertise que tem, sempre carece de um elemento técnico. E, como eu falei, se a instrução técnica nesse processo não for suficiente, acaba gerando uma decisão incompleta. Por isso que nós entendemos hoje que o país deve cada vez menos mediar as questões técnicas pela componente jurídica e mais por órgãos reguladores que possam conciliar as componentes técnicas, as componentes jurídicas, as componentes econômicas, já na linha com a lei, que é a mediação política possível de todas as questões de interesse do bem comum. E a gestão de resíduos é isso, é um serviço de utilidade. Ele é mais que um serviço de utilidade pública, é um serviço essencial, ele é uma competência pública, por isso que ele é de competência do município. Como é que uma competência pública não tem utilidade pública para a sociedade? Então, essa é a questão que como é que ela não é de utilidade pública para fins de uso de APP, enquanto
uma mera torre de transmissão de uma comunicação e outra não, essa é a salubridade pública, é a saúde da população, é a proteção humana, e ela não tem utilidade pública para fins de área de APP. É difícil entender isso. E a gente percebe então que não houve um balanceamento adequado na instrução processual que levou a essa decisão do Supremo. Marcio, a gente caminha para os momentos finais. Se você pudesse resumir para a gente tem essa realidade que você acabou de citar no Brasil, são 3 mil lixões que a gente precisa de algum jeito dar uma solução para isso. Como que você acha que pode ser estimulado? Qual o caminho que isso deve percorrer para que a gente possa, aí, sei lá, a médio prazo, dar uma solução para isso? Olha, nós tivemos um alento ontem, Renato. Ontem a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, ainda não o plenário, mas aprovou o relatório da Comissão Especial do novo Marco Legal do Saneamento. O novo Marco Legal de Saneamento prevê a possibilidade, né, dos municípios instituírem mecanismos de arrecadação específica para sustentar soluções que essa atividade demanda. Porque o que acontece hoje, Renato, é isso. Os municípios, eles foram dimensionados, eles têm o seu orçamento dimensionado no passado para simplesmente pegar o resíduo e jogar para fora da cidade. Quando na realidade a quantidade era mínima e o volume, a população era mínima nas cidades. Hoje, 85% das pessoas moram na cidade, as cidades estão industrializadas, os modelos de consumo com descartáveis geram uma quantidade absurda, na ordem de 1 kg a 1,2 kg por pessoa, a massa ficou enorme e para isso precisa o quê? Colocar para dentro dessa equação a figura do poluidor-pagador, que desde 1972 a OCDE recomendou a todos os países que adotassem esse princípio, aquele que polui, que pague pelo que polui, porque não é uma decisão, não é algo para ser dividido coletivamente, aquele paga pela poluição que está gerando. Ontem foi um grande alento, espero que a Câmara, com a sua sensibilidade, né, que a nossa Câmara resolva essa questão. Inclusive, mas já é para a próxima pauta para o nosso programa, certamente. Bom, gente, Rocim, obrigado pela presença. Obrigado. Tormácio, obrigado pela presença. E o programa Nova Cidade volta na próxima semana.